Olá, amigos. Vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 8 de fevereiro. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos. Já te convido de imediato a se inscrever gratuitamente no meu canal no YouTube, Dalton Vieira Invest. Aproveite ao máximo todo o conteúdo de aprendizado, toda a parte de análise. Inclusive, hoje eu retomei o radar do mercado, um horário um pouco mais reduzido. Ainda estou no processo de recuperação do Covid. Ainda tem algo que me incomoda, que é uma tontura, que, enfim... mas não falta de ar, mas é só uma questão de uma tontura, uma dor de cabeça que dá. Mas, enfim, bem melhor do que estava aí nos últimos dias. Vamos então aqui para a nossa análise. Vou falar hoje aqui do Ibovespa, dos futuros, do mini índice, mini dólar, depois eu falando da PTR4, Vale 3, GNDI 3, MGLU 3, Gol 4, Ciri 3, CSAN 3, SMTO 3, GGBR 4, YouTube 4, ABEV 3. Vamos então começar aqui abordando o Ibovespa, que está terminando o pregão com uma leve queda de 0,37%. Chegou aí lá a buscar a região ali perto dos 119 mil pontos, 119, 140 é a mínima. Lembrando que eu comentei no radar aí da semana, essa região aqui é uma região importante para avaliar ali a força por parte do Ibovespa. O viés ainda é de alta, com base na questão do gráfico semanal que gerou um fundo ascendente. E o que seria importante acontecer é manter-se acima dos 119 mil pontos, 118.900, e proporcionar sinalização de alta nos próximos pregões. Primeira sinalização de alta, superação dos 121.116,6, que é a superação da máxima da semana passada, aumenta um pouco mais a chance de ter a continuidade do movimento de subida aí do nosso índice Bovespa. Seguindo para os futuros, lembre-se de, no decorrer dessa análise, se for útil para você de alguma forma, deixe um like, dê um joinha, agradeço demais, compartilhe com amigo, com familiar. Eu agradeço por prestigiar aqui diariamente o meu trabalho. Então, no mini índice, nós temos um G60 aqui, com um cenário que eu poderia falar assim, tem uma tendênciazinha de baixo, vem aqui, volta para cima, volta para baixo, enfim. Inclusive, entre as médias, ficaria um cenário mais de indefinição. De maneira geral, resumindo aqui, seria o seguinte, acima dessa região aqui, que é um patamar ali em torno de 120.500, que foi comentado no Giro dos Futuros de hoje, que é algo que eu divulgo aqui dentro do aplicativo DV Invest, tanto para iOS quanto para Android, acima dos 120.500, fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos, fica muito mais para compra. Dá para buscar a entrada antes? Dá. Se pegarmos aqui o gráfico de 10 minutos, e olharmos aqui que está numa tendência de alta fraca, eu ainda vejo isso aqui como a primeira impressão é uma correção em ABC que pode trazer algo aqui para baixo. Mas o mercado tem que confirmar isso. Se abrir caindo, passou a gerar topo, abriu desse jeito aqui para baixo, próximo pregão, passou a gerar topo descendente para baixo da média móvel 3 períodos, ou seja, vem aqui, perde essa região, passa a gerar topo descendente para baixo da média ou mesmo abaixo desse nível de preço, ou topo descendente ou pivô de baixo, foco em buscar a operação de venda de day trade. Por outro lado, abre subindo para cima ali de uma região pelo menos de 120 mil pontos e passa a proporcionar fundo ascendente, dá para se buscar alguma operação de compra e ficar atento naquela região de resistência. Aqui bem definida no G10, aqui na faixa de 120.375 até aquela região de 120.550. Essa região primeiro e depois essa outra região aqui de outro topo. Então, se o mercado no próximo pregão passar a trabalhar gerando sinal de alta já acima também desse nível, melhor ainda, acima dos 120 mil seria um sinal um pouco mais positivo aí para a compra, ficando atento nessas resistências que eu acabei de mencionar. No dólar, o dia de hoje, dia de queda, de 0,23% de queda, chegou lá embaixo, gerar ali um pivôzinho de baixa no gráfico diário, ou seja, de estabelecer aqui uma tendência de baixa, mas não está vindo para fechar abaixo. Fechamento aí para baixo dessa mínima aqui reforça um pouco mais a chance de queda, dos 5.356,5. Dólar para o próximo pregão, olhando para o gráfico de 60 minutos, caiu, veio forte para cima do patamar de suporte, já é um indício de força por parte dos compradores, apesar do topo descendente. Eu olharia um pouco mais para a venda se passar a gerar topo descendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos para baixo dos 5.358. 5.358, abriu caindo, passou a gerar topo descendente ou pivô de baixo, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, venda de day trade. Abriu subindo, revertendo essa sinalização de topo, gerou sinalização de alta acima desse nível de preço aqui, que é ali em torno dos 5.380, fundo ascendente ou pivô de alta, um gráfico de 10 ou de 5 minutos, trabalharia mais na ponta compradora de day trade. Qualquer mudança do que eu estou falando aqui
Giro dos futuros entre 9 às 10 horas da manhã, todos os dias aí dentro do aplicativo DV Invest. Ações, PETR4 no pregão de hoje, queda de 3,14%, está dentro do leilão, o leilão está apontando para fechamento aí ainda um pouquinho mais para baixo. Na verdade, no mesmo nível, né? Um pouquinho abaixo. Entrou no leilão dos R$ 28,11, podendo sair nos R$ 28,00. Fechamento abaixo da média gerou nova mínima, um dos sinais de possível saída de uma compra de swing trade. A primeira possibilidade seria essa perda de mínima. A segunda, fechamento abaixo da média com nova mínima no pregão seguinte, sinalização de saída. Dá para se buscar alguma operação de compra? Agora não, desde que faça o quê? Próximos pregões gere algum sinal de alta aqui para cima dos 28,20, enfim, alguma sinalização de fundo para cima ali da média móvel 3 períodos, mas nesse momento eu não tenho preço de entrada para compra da Petro. Não encaixa nada para mim ainda nesse sentido em termos de swing trade dentro da minha metodologia. Lembrando que isso não significa dizer que ela não vá subir, apenas que não encaixa dentro da minha metodologia. O próximo suporte para Petro fica localizado nos R$ 27,76, seguido de R$ 27,53. Vale 3, dia de hoje, alta de 1,58%, ativo vindo ali, montando um sinal de fundo ascendente no gráfico semanal. O que vai me chamar a atenção para compra na Vale, que eu falei já no radar da semana, está vindo aqui para cima, girou sinalizações de alta para cima da média, beleza, eu busco a operação de compra fundo ascendente, pivô de alta, outra forma de sinalização aí que pode encaixar alguma compra. Nesse momento ainda não está gerando uma compra para mim. Como eu já disse, o ativo disse agora há pouco na Petro, o ativo pode continuar subindo, apenas não gerou entrada ainda dentro do meu sistema. E para quem está comprado, a alternativa seria de trabalhar com stop abaixo dessa mínima aqui. Já gerou um movimento de subida, já tem aqui desde essa mínima que fez 1, 2, 3, 4 candles. Uma das formas é trabalhar com stop aqui embaixo da mínima do candle de hoje, para quem está comprado no swing trade abaixo dos R$ 92,45, R$ 92,44. Depois de Vale 3, vou falar aqui de GNDI 3, recomendação de compra no pregão de hoje na superação dessa máxima. A compra foi executada, mas observe que o papel fechou mal, está vindo para fechar mal. Está caindo aqui 0,52, está vindo para fechar mais próximo da mínima. Ou seja, uma das formas de possível saída é, veio aqui para gerar pivô de alta, não gera, não consegue confirmar, não fecha acima, já vem aqui com algumas mínimas ascendentes, perdeu essa mínima aqui, possibilidade de uma saída do papel, ou seja, um sinal de que tende a ficar indo um pouco mais enrolado aí, ou mesmo até cair. Então, uma das formas que eu posso trazer aqui é o stop para baixo dos 97,60, para baixo da mínima pregão de hoje. Se eu fizer essa alteração, vai ser comunicado dentro do aplicativo DV Invest. Passando para você os dados dessa compra, os dados desta recomendação, aqui está R$ 100,39 a região de entrada, R$ 96,53 o ponto de stop da operação, isso trazendo um risco que é o tamanho do stop de 3,85%, objetivo em 108,11 e alocando 13% do capital total na GNDI 3. Depois, o próximo ativo, lembrando que o que motivou a entrada é a questão da formação de um pivô de alta, uma sinalização de alta a favor da tendência de alta de médio prazo, de longo prazo, inclusive até comentado no radar da semana. O outro ativo a ser comentado aqui, Magazine Luiza, a gente segue comprado no papel, o stop foi reposicionado para R$ 25,37, próximo pregão vai subir um pouquinho mais para R$ 25,51. Então o ativo está dentro do movimento de subida e seguimos na ponta compradora, enquanto no geral o sinal aí de saída, seguimos aí comprado no papel. Fechou o pregão aí bem com alta de 1,66%. Outra ação. Lembrando que Magazine Luiza está dentro de uma tendência de alta, a gente já está comprado aqui alguns pregões. Primeiro pregão, segundo pregão, terceiro pregão, aí stop reposicionado para cá. Agora, seguimos comprado aí no papel, vamos ver se ela consegue ganhar força aí para cima. Depois de Magazine, vamos falar de Gol 4, recomendação de compra no pregão de hoje, no rompimento aqui dos R$ 25,70. Então está vindo para fechar aqui na faixa dos R$ 25,76. O leilão de fechamento está apontando para isso, um pouquinho acima do nosso preço de entrada, que foi na superação dos 25,70. Ativo que veio, subiu, rompeu essas máximas aqui, esse topo aqui, lateralizou, fez uma correção aqui mais no tempo e rompeu para cima. Ou seja, eu estou tentando pegar a tendência de alta de curto prazo nesse papel, o próximo movimento de subida de curto prazo. Se
resolver não andar, voltar para baixo dessa região aqui, o stop está um pouco abaixo dessa região dos 24,85, encerramos a posição comprada, ou seja, seria o limite de perda. Passando os dados então desta compra, 25,71 ponto de entrada, região de entrada, está aqui basicamente no preço de entrada, 24,73 é o stop da operação, isso proporciona um risco de 3,81%, objetivo nos 27,67, alocando 10% do capital total nesta operação da Gol 4. Depois de Gol, vou falar aqui agora da Siri 3, que fechou bem o pregão, alta aí de 4,77%, o ativo vinha numa tentativa de retomar a tendência de alta, quando rompeu essa região, aí volta e retoma a tendência de baixa, vem aqui para cima, enfraquecendo a tendência de baixa e agora gera algo semelhante a um pivô. Na realidade, eu até considero a questão de abortar um topo e dar continuidade, estender o movimento de subida e que pode buscar essa região de resistência na casa ali dos 29,48 a 29,78. Para quem está comprado ou para quem abriu compra, está claro trabalhar com stop, na minha opinião, claro, botar um stop aqui embaixo, porque já seria protegido ali por pelo menos um suporte. Deixa eu só tirar aqui da minha tela, ficou aqui na tela a tabela, então só mencionando aqui que eu coloquei uma linha aqui falando assim, ó, dessa região, o caminho mais provável é estender o movimento de subida para chegar nesse patamar. O problema de entrada aqui agora é a relação risco-retorno, ou seja, o tamanho de stop se uma operação der errado, e a possibilidade de bater aqui e perder um pouco de força, enfim, poder parar o movimento aí nessa região. Mas o sinal é positivo, stop fica aqui para baixo da mínima do pregão de hoje, e o que me leva a buscar alguma entrada nesse papel são as próximas correções que venham a acontecer nesse ativo para avaliar uma compra de swing trade a favor de uma nova tendência de alta. Então, algo interessante lá, semanal gerando sinal de fundo, voltando para cima da média, em cima de um patamar de 2 topos anteriores. Então, o viés mais positivo aí para a Cyrela nesse momento, principalmente com essa formação de anular a formação de um topo descendente, de poder ter algo para baixo, ela foi lá e anulou essa formação. Então, cria-se um viés um pouco mais positivo para o papel. CSAN3, Cosan, belo pregão, alta de 8,57%. Da mesma forma da Cyrela, que veio aqui para montar um topo descendente, vai lá, reverte e rompe tudo para cima. Foi mais forte até do que da Siri 3. Inclusive no gráfico semanal, que a ação estava dentro de uma tendência indefinida de curto para médio prazo, a ação está retomando essa tendência de alta, já conseguiu gerar um pivô de alta ao romper os 85,27. Entraria comprando aqui não por conta do tamanho do stop, a relação risco-retorno, tanto que eu vou ter que exigir para cima para gerar uma relação de 1:2, o tamanho do stop, ou seja, se eu tenho um stop aí na faixa de 8,5%, eu colocaria ali na faixa de 17% de objetivo para cima dessa região de R$ 85,50 aqui arredondando. Então, como a exigência é muito grande para cima, eu prefiro aguardar um novo sinal de alta, uma nova sinal ou uma outra forma de entrada, que o stop seja um pouco mais curto e eu tenha espaço mais para um movimento de subida. Mas para quem já está comprado, excelente, coloca o stop abaixo da mínima do pregão de hoje e tenta pegar aí desenrolar desse movimento de subida, dessa retomada da tendência de alta de curto prazo, não só de curto prazo, mas também de médio prazo da Cosan. Próximo desafio desse papel, aqui nessa máxima, nos R$ 86,45. SMTO3, São Martinho, ação que SMTO3 terminou o pregão também com boa alta de 9%, retomando também sua tendência de alta, pivô de alta no pregão de hoje, bela formação de pivô de alta, superando tudo aqui para cima. Para quem vai comprar candle de força, o stop fica aqui embaixo. A mesma coisa na mesma situação da Cosan, para quem for comprar esse candle de força, não projetar algo muito longo para cima, pode fazer até uma projeção de 1:1, ou seja, o tamanho do stop, lá no caso era 8,5%, projeta 8,5% para cima. Aqui também, quero já arriscar 8,5% também de stop, bota 8,5% para cima, em termos de objetivo. A outra alternativa, avaliar retorno do preço, até num gráfico de 60 minutos, em cima de nível de resistência que foi superado, como por exemplo a região aqui que vai de R$ 32,00 até um patamar de R$ 32,65. Preço retornou aqui, gerou fundo ascendente no gráfico diário ou até mesmo no gráfico de 60 minutos, retorna aqui.
e gera um sinal de alta, possibilidade de abrir a operação na ponta compradora, trabalhando com stop mais curto pelo gráfico de 60 minutos. Então, ativo em tendência de alta em todos os prazos operacionais, curto, médio e longo prazo, São Martinho, SMTO3. GGBR4, pregão de hoje, queda de 0,83%, bateu aqui numa região de resistência ali para trás, uma referência em termos de avaliação da força por parte dos compradores, tentou voltar para cima da média aqui, ficou ali em cima da média, agora volta a fechar abaixo da média. Então, por enquanto, ainda sem muita força no movimento de subida. A tendência ainda não é uma tendência de alta, apesar do sinalzinho de fundo lá no gráfico semanal, em cima da média. Mas para buscar alguma compra nesse papel, o que vai me chamar mais atenção é esse tipo de formação aqui, esse tipo de movimento do preço. Vou colocar até aqui para o lado, que é acontecer algo aqui assim e depois gera ali alguma sinalização para cima. Algum indício de que para cair ficou fraco e começou a gerar um sinal um pouco mais relevante a favor do movimento de força, do rastro de força aqui por parte dos compradores. Então, por enquanto, aí sem entrada. E se eu tivesse comprado nesse papel, uma das formas de trabalhar com stop seria abaixo da mínima do pregão de hoje, em R$ 23,85. Itube 4, terminando aqui, terminou o dia gerando um pivô de baixa, uma tendência de baixa de curto prazo, que ela já vem nessa tendência de baixa já há algumas semanas. Dá para perceber aqui, ó, algumas semanas que eu digo é o tempo, né? Não, pelo gráfico semanal ainda não é uma tendência de baixa, mas já vem algumas semanas de queda, e isso representa num prazo menor, que é o gráfico diário, uma tendência de baixa. Então, o sinal de baixa aumenta a probabilidade de queda, a perda da mínima desse candle aumenta a chance de continuar caindo. Lembrando, qual o próximo nível de suporte mais relevante? Válido para essa semana, fica aqui ainda válido para essa semana, apesar de estar abaixo já, R$ 27,80. Abaixo desse patamar, eu vou olhar ali um pouco mais para a região dos R$ 27,00, R$ 26,97. E aqui tem um gap lá embaixo, o topo anterior mais gap, que fica aqui na casa dos 26,16, até o gap lá completo na faixa dos 25,70. Tem sinal de compra em Tube? Não vejo compra dentro da minha metodologia. A tendência é de baixa, então não vou fazer a entrada. Qual seria outra forma, arriscando mais? Se amanhã superar a máxima, se nessa terça-feira já superar a máxima do pregão de hoje, seria uma operação contra a tendência de um falso rompimento, um sinal de falso rompimento de suporte. Perde o suporte, no pregão seguinte já supera a máxima do candle que perdeu o suporte. Seria um sinal de falso rompimento, mas uma operação ainda com risco maior. Operação a favor de uma nova expectativa de tendência de alta, acima aí de uma região pelo menos de R$ 29,00, fundo ascendente ou pivô de alta. Ambev, a Bev 3, pregão de hoje também gerando ali um pivôzinho de queda, né? Um pivôzinho de baixa. Resumindo, seria isso aqui, ó, vem e perde essa região, aumentando a probabilidade de ter algo para baixo. A perda da mínima do candle de hoje, 14,87, reforça um pouco mais a chance de escorregar um pouco mais aí para baixo. Suporte já está em cima, 14,93, que é essa região de gap com o fundinho anterior. Abaixo disso, eu já vou olhar um pouco mais para a região ali dos R$ 14,40, R$ 42. Seria outro nível de suporte. Para buscar alguma compra nesse papel, Dalton, está gerando entrada? Não, para mim não está, porque o cenário está mais baixista nesse momento no curto prazo. E para voltar a pensar em compra, se passar a gerar sinais de alta ali, basicamente, primeiro, anular esse grande candle de baixo, que aí seria um indício de voltar para cima da média, de tirar do gráfico ali um rastro que demonstra força por parte dos vendedores e começar a gerar sinal de alta aí para cima dos R$ 15,50. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise de fechamento. Um grande abraço e até o próximo pregão.